Na medição de temperatura, uma grande gama de sensores podem ser utilizados. Nós podemos utilizar termopares, termorresistores ou RTDs, que são detetores de temperatura, termistores e sensores baseados em silício. Tá? Na aula de hoje, nós vamos explorar o sensor de temperatura chamado termistor, que é muito utilizado em várias aplicações, por uma série de razões que nós vamos ver mais para frente. O termistor ele encontra uma grande variedade de aplicações, né? Desde de aplicações aí muito simples a aplicações bastante complexas, né? E grande parte dessas aplicações, né, ou do motivo dele estar nessa grande gama de aplicações, é que ele tem valores desde centavos, né, até valores muito elevados, de até R$ 300 para um termistor. Né? E ele também tem encapsulamentos pequenos, né, inclusive de encapsulamentos de superfície que podem ser montados em SMD, que faz com que ele tenha aí uma versatilidade, né, muito grande. Né? Então, a gente pode encontrar em aplicações como, por exemplo, o monitoramento de bateria de lítio. Né? Na bateria de lítio, ele garante a segurança dela e garante também a vida útil, né? Quando você tem um monitoramento da temperatura. Para você ter uma ideia, uma bateria de íons de lítio, quando você está carregando a temperatura dela sobe até 5 graus Celsius. Se ela ultrapassar de 10, se ela subir mais 5, ou seja, mais 10 graus Celsius acima da temperatura ambiente, ela pode vir a ter problemas, né, de segurança ou estar estragando o pack de bateria por causa do carregador. Então, o monitoramento é muito importante da temperatura nesse tipo de aplicação, né? Outra aplicação muito utilizada, que é muito utilizado o termistor, é em lasers, né? Então, lasers de potência mais elevada, eles precisam de um sistema de resfriamento do laser, né? O diodo laser ele aquece muito e muito rápido, né? Então você precisa estar medindo essa temperatura para ligar um sistema de resfriamento que normalmente é uma célula de Peltier, tá? Que faz o resfriamento do diodo laser, né? Outra aplicação é na medida de temperatura da pele, né? Como um sensor de temperatura cutâneo, que você utiliza basicamente para medir se a pessoa está tendo hipotermia ou hipertermia, né? Induzida por medicamentos, tá? Na medicina é feito muito esse tipo de aplicação, né? Também você pode encontrar os termistores em monitoramento do exaustor dos automóveis, né? O conversor catalítico do automóvel, que é basicamente o que mede aí os gases expelidos, né, por ele, né, por onde passam os gases expelidos aí do motor, ele precisa ser monitorado para ver se a temperatura dele não está aumentando muito. Quando aumenta, você tem que ou injetar mais gasolina, né, ou tem que diminuir a potência do motor, né, para que ele não emita muitos gases, né. Então é um outro tipo de aplicação do termistor. Ele inclusive é aplicado na parte de análise de urina, né? Na medição da osmolalidade. Tá? A osmolalidade ela previne, né, essa medida você pode utilizar para descobrir se a pessoa tem doenças renais, para ver o balanço de eletrólitos, né? Tá tudo pela análise da urina do paciente, né? Pode também diagnosticar poliúria, né, que é quando a pessoa urina em grande quantidade, né, acima do normal. Tudo isso é medido com a osmolalidade, através da medida da osmolalidade, tá? E a osmolalidade você mede usando um termistor. Você pega a urina e faz ela resfria ela até que ela congela. E aí você monitora essa temperatura de congelamento da urina. E essa temperatura, quando você descobre o valor dessa temperatura pelo termistor, você coloca numa equação e essa equação te dá o valor da osmolalidade, que vai servir de referência para fazer diagnósticos, tá? Então, mais uma aplicação aí bastante diferente para o termistor, né? Ele também é utilizado na detecção de gelo, né? Para detectar lá se fez cubos de gelos em geladeiras, né? Também ele é utilizado. E assim, tem uma infinidade de outras aplicações, né? Que eu vou citar aqui só para vocês terem uma noção, né? Principalmente os termistores em SMD, que são os miniaturizados, tá? Eles podem ser utilizados aí em sistemas de iluminação a LED, em HDs de computador, né? Em displays de LCD,
em osciladores a cristal, em sensores de pressão de semicondutor, em microcontroladores, em celulares e tablets, né? Então é um sensor de temperatura que tem uma aplicação muito vasta, tá? Muito grande mesmo. Inclusive ele chega até ser, ele é tão aplicado que em tantas áreas que ele inclusive é aplicado em sensores de temperatura. Isso mesmo, você usa um sensor de temperatura para permitir que outro funcione, né? Como que é isso? Nos termopares, nos sensores do tipo termopar, tá? O termopar ele precisa que alguém ele só te dá um valor de temperatura se você ler qual que é ou se você medir qual que é a temperatura na junção fria dele. Então você precisa usar um outro sensor para medir a temperatura na junção fria dele, para daí você conseguir saber o valor da temperatura da ponta do termopar, né? Então você acaba utilizando um termistor junto com o termopar, tá? É claro que o termopar tem vantagens, né, para você usar dois sensores, tá? O termopar tem vantagens em termos da faixa de medição, que é muito grande, né? E outras questões em aplicações industriais que ele é mais interessante. Por isso que usa essa combinação de dois sensores, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, né? Uma boa ideia da versatilidade que é esse sensor de temperatura. Mas o que é o termistor, né? Então, o termistor ele é um tipo de sensor que a resposta dele à temperatura é uma variação de resistência. Então, ele é um resistor sensível à temperatura. E ele é feito de um material que é semicondutor, mas é um semicondutor meio que cerâmico. Então, a gente chama de uma mistura sinterizada de óxidos, tá? De manganês, óxido de manganês, de níquel, cobre e cobalto, né? O que é o sinterizar? Tá aqui embaixo, ó. Fazer que misturas de pós, né, que o pó mesmo de minério de ferro se tornem, mediante aquecimento, uma massa coerente não porosa, né? Então você pega vários minérios, né, e aquece e faz com que eles se formem um sólido só, né? Isso é o sinterizar, né? A resistência dele, ela tem dois comportamentos que ela pode ter, né? Ou ela diminui com a temperatura, ou ela aumenta com a temperatura, tá? E aí você vai ter duas classes de termistores, né? O NTC e o PTC, tá? Respectivamente. O NTC a gente utiliza essa sigla que do inglês é de coeficiente de temperatura negativo, né? Porque ele diminui a resistência com a temperatura. E o PTC é o contrário, coeficiente de temperatura positivo. Ok? Você pode encontrar ele, né, em vários encapsulamentos, né? O mais comum é esse encapsulamento que é similar a um capacitor aí de poliéster, né? Parece um capacitor, né? Mas ele é um termistor. Veja que ele normalmente tem escrito aqui se ele é NTC ou PTC, tá? Então, esse aqui é uma amostra de um termistor do tipo NTC, tá? Mas também você pode encontrar em outros formatos de encapsulamento, por exemplo, em vidro, né? Aqui parece uma lampadinha, né? Mas é um termistor. Ou então você pode encontrar ele aqui como esse encapsulamento de olhão, né? Para você fixar ele num certo sólido, num certo metal, né? Onde você quer, por exemplo, medir a temperatura, né? Isso é interessante para você, por exemplo, fixar um transistor, naqueles encapsulamentos de transistor, né, TO220, é fácil de você fixar, né, porque ambos têm furos, você só precisa aparafusar, né? Então ele é bem interessante disso aí. E o símbolo dele, né, não é um padrão em todos os livros, né, mas o símbolo dele, em geral, é dessa forma, um resistor, que tem esse risco aqui, né, para indicar que ele varia, e um Tzinho de temperatura com um menos para o NTC e um mais para o PTC, tá? Então, isso são os dois símbolos que a gente pode ter, né? Além disso, a gente pode dizer que se você fosse resumir, né, o termistor em uma palavra, a palavra que a gente poderia resumir seria sensibilidade, tá? Porque de todos os sensores de temperatura, o termistor é o mais sensível à variação, tá? Isso quer dizer o quê? Que pequenos acréscimos de temperatura resultam em grandes variações da sua resistência, tá? Outra característica também que distingue esse transdutor é a sua não linearidade, tá? Então a sensibilidade forte dele vem com essa
com essa desvantagem dele não ser muito linear, tá? E basicamente uma coisa leva a outra, ou seja, a grande sensibilidade dele está ligada também a ele não ter muita linearidade. Okay? Então essas são as duas características principais, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande e também ser bastante não linear. Vamos então falar um pouco do PTC, tá? O PTC ele é um pouco mais difícil de você encontrar, né, em aplicações. Em geral, o NTC é bem mais utilizado, tá? Mas vamos começar por esse aqui. Então ele é construído em silício, né? A gente também chama de silistores, às vezes você pode encontrar esse termo, né? E ele tem uma característica um pouco mais linear, tá? Não quer dizer que seja totalmente linear, né? Que a gente falou que os termistores têm característica não linear, mas em relação aos outros ele tem uma linearidade um pouco maior, né? A faixa de operação dele, típica, é de menos 60 a 150, né? O coeficiente de temperatura dele também ele é baixo aqui, ó. Por isso ele tem linearidade, mas ele tem uma variação razoavelmente baixa, né? 0,77% por grau Celsius. Tá? O NTC, isso aqui já é 3%, né? 3% aí seria o que? Duas vezes 7, mais de duas vezes aqui, né? Que esse PTC, né? Ele é aplicado aí em compensação de temperatura de dispositivos semicondutores, tá? Por que é compensação de temperatura? Porque nos dispositivos semicondutores, tá? Em geral, a resistência deles cai, né, com o aumento da temperatura. Como no PTC a resistência dele aumenta com a temperatura, então você pode usar ele para compensar, né? Então você coloca ele num circuito com semicondutor para manter a resistência daquele semicondutor sempre igual, não importando a variação da temperatura ambiente, né? Então aqui está dando um exemplo de sensores de pressão do tipo MEMS, né? Que é aquelas Micro Electromechanical Machines, né? Que são as máquinas eletromecânicas aí microscópicas, né? E normalmente são construídos aí com titanato de bário, chumbo e estrôncio. O PTC, tá? Quando ele é construído em titanato de bário, chumbo e estrôncio, ele abaixo de zero ele exibe um coeficiente negativo de temperatura. Então está mostrando aqui, ó. Então aqui negativo quer dizer que a resistência dele está caindo com o aumento da temperatura, tá? Mas, né, quando ele atinge a temperatura crítica aí de 60 graus, mais ou menos, a 120 graus Celsius, depende, né, claro. Aí o coeficiente dele fica positivo, ou seja, a resistência dele aumenta com a temperatura, né, e com uma sensibilidade bastante elevada, né? Então, muito rápido, né? Veja que a resistência sobe vertiginosamente, né? Ok? E aí depois, quando ela chega num certo platô, num certo pico, ela atinge esse limite e volta a diminuir, tá? Então esse é o PTC, né? E esse PTC que tem essa característica bem específica, né? Ele é denominado de chaveamento, né? Ou de termistor do tipo switching, né? De chaveamento também que vem do inglês, tá? A gente vai entender melhor o porquê disso, tá? Mas esse chaveamento aqui basicamente é que você quer que ele rapidamente ele abra, né? Se a resistência dele está aqui numa resistência baixa e aqui ele vai para uma resistência alta, ele funciona como uma espécie de chave que está fechada para temperaturas baixas e ela praticamente abre, né? Tem resistência muito elevada para temperaturas altas. Então isso é o efeito de chaveamento, né? Que o pessoal fala, né? Desse tipo de PTC, tá? Onde você aplica essa característica de chaveamento PTC? Em fusíveis resetáveis, né? Então a ideia é que você, por exemplo, um fusível, em geral, quando ele serve para proteger um certo dispositivo eletrônico, né? Normalmente na entrada do dispositivo eletrônico, se a corrente no dispositivo eletrônico aumenta muito rápido, o fusível ele é um fiozinho muito fino. Se a corrente aumenta muito, esse fio esquenta e ele acaba se partindo, né? E aí ele protege o equipamento eletrônico de não receber aquela corrente elevada, né? Só que o problema é que o fusível desse tipo, o padrão, né? Fusível padrão, depois que ele se parte, você tem que manualmente abrir e trocar ele, né?
O PTC ele funciona como um fusível resetável, quer dizer que você não precisa fazer nada, né? Na hora que a corrente, por exemplo, o circuito eletrônico deu algum problema que ele está puxando muita corrente, né? Da entrada dele. Se você usar um PTC ao invés de um fusível normal, o que vai acontecer? O PTC ele vai começar a esquentar e quando ele passa aquela temperatura lá de 60 graus, a resistência dele começa a aumentar muito, né? Então ele começa a bloquear a corrente, né, que está subindo, né, de entrar no dispositivo que você quer proteger. Tá? E aí depois que a corrente cessar e a temperatura baixar, o teu PTC ele vai diminuir a resistência e vai fazer o circuito funcionar novamente. Então por isso que ele chama de fusível resetável, né? Tem que tomar um pouco de cuidado, tá, no PTC, porque em geral ele parece. Então por que todo mundo não usa o PTC, então esse PTC de chaveamento no lugar dos fusíveis, tá? Uma das características, uma das desvantagens é que esse acréscimo da resistência dele, tá? Ela é um pouco lenta. Então, muitas vezes, dependendo do circuito, você acaba deixando passar com muita corrente por muito tempo e o dispositivo que você quer proteger acaba queimando, tá? Então, ele acaba não protegendo de forma rápida, tão rápida quanto a gente gostaria, ou quanto um fusível normal, ele é bem rápido, ele esquenta e já abre, né? E aí você já protege o circuito. Tá? O PTC ele acaba sendo um pouco lento e muitas vezes ele acaba não servindo para uma grande gama de aplicações aí quando você quer fazer proteção de equipamentos. Tá? Outra aplicação do PTC é na partida suave de motores, né? Porque quando você liga um motor, o motor ele tende a puxar uma corrente muito elevada, né? Então aí a ideia é que essa corrente elevada você coloca o PTC em série, ele aquece pela própria corrente que está passando nele e aí ele aumenta a resistência dele e reduz a corrente que vai para o motor. E dessa forma o motor parte de forma mais suave, ou seja, sem ele estar recebendo uma corrente muito elevada no enrolamento dele, né, na fiação dele. Bom, mas vamos então entrar no NTC, que é o termistor, né, com coeficiente de temperatura negativo, que encontra uma aplicação, a maior parte das aplicações é baseado nesse tipo de componente. Né? Então, para a gente poder entender melhor o funcionamento do NTC, a gente precisa fazer uma revisão ali de semicondutores, da parte de física do estado sólido de semicondutores. Né? Primeiro vamos falar sobre as cargas nos semicondutores. Então, vamos imaginar que a gente tem uma barra de silício aqui pura, né, intrínseca, e ela tem, devido à ação térmica, alguns elétrons livres gerados nela, né? Que a gente sabe lá da física dos semicondutores que a densidade de elétrons por centímetro cúbico é dada por Ni, que é a densidade intrínseca, né? Que no silício ela tem essa fórmula, 5,2 vezes 10 a 15, raiz quadrada de T ao cubo, exponencial de menos a energia da banda de condução, né, para ir para a banda de condução, vezes 2, divididos por 2 vezes a constante de Boltzmann vezes a temperatura em Kelvin, né? E se a gente fizer um gráfico, né, dessa nossa equação, a gente vai ver que o termo exponencial aqui ele domina, então ela tem um comportamento de subida exponencial, tá? Com a temperatura que está de 0 a 60 graus Celsius, tá? E a gente pode pegar essa equação e dizer o seguinte: esse Ni ele é uma função aqui da temperatura, né? Função de T maiúsculo, que eu chamei aqui de f de t, que é o 5,2 10 a 15 raiz quadrada de t ao cubo, vezes a exponencial, tá? Então estou dando mais ênfase a essa parte que é a parte que realmente domina mais aqui o comportamento da curva, né? Ok? Então transformei isso aqui em f de t, tá? Então, como eu falei antes, importante lembrar que o termo exponencial da temperatura domina, tá? A gente vai ver que por causa disso o termistor tem uma característica exponencial, tá? Que vem justamente disso aqui, ok? E como que funciona a corrente num semicondutor, né? Ou melhor, a densidade de corrente, que é a corrente por unidade de área. Então, vamos pegar aqui uma barrinha de semicondutor, a gente colocou uma fonte de tensão externa, ela gera um campo elétrico no material semicondutor, tá?
esse campo elétrico vai fazer circular uma corrente que nada mais é que o movimento dos elétrons livres gerados termicamente no teu semicondutor puro, tá? Então aqui é um semicondutor qualquer. E esse movimento desses portadores de carga vai gerar uma corrente, ou melhor, uma densidade de corrente J, que a gente vai dar aqui, que é a corrente por unidade de área, né? A área da seção aqui que está passando a corrente, a área dessa seção aqui, ok? Desculpe, essa corrente J, ou melhor, a densidade de corrente, ela tem dois componentes principais, tá? A densidade de corrente de elétrons, tá? Que o campo elétrico vai empurrar os elétrons aqui sempre no sentido contrário da flecha, da direita para a esquerda, tá? Que é dada por carga do elétron, mobilidade do elétron, densidade intrínseca e campo elétrico, né? E mais a densidade das lacunas, que cada elétron tem uma lacuna também gerada termicamente, ele deixa uma lacuna, né? E aí vai ser dado também por carga do elétron, mobilidade da lacuna, densidade e campo elétrico, né? E isso tudo aqui é amperes por metro quadrado, densidade de corrente. Dá para juntar isso aqui, né? A gente pode ver que aqui o Q, né, é comum, né? O NI é comum, o E é comum, né? Então a gente vai ter aqui que a densidade é Q, μN mais μP, Ni vezes E, né? E aí eu tenho que lembrar o seguinte, a condutividade, que é o inverso da resistividade, né? Ela é dada por densidade divididos pelo campo elétrico. Então, passando o campo elétrico aqui dividindo J, eu vou ter que a resistividade aqui, né? Ou melhor, desculpe, a condutividade é Q, μN mais μP, Ni, que é dada em ohms por centímetro a menos 1, né? Ou 1 sobre ohms por centímetro, tá? O sigma, né, é a condutividade do meu semicondutor, ok? Então, novamente aqui, repetindo a fórmula, né, da condutividade, está aqui, né, que a gente obteve. Para um semicondutor qualquer que a gente viu ali, o Ni, que está aqui na fórmula, ele é dado como uma função da temperatura, tá? Esse F de T aqui é bom esclarecer que dependendo do material semicondutor, se for silício, germânio ou alguma outra liga, né, semicondutora, isso aqui muda. Isso aqui depende do material semicondutor. O EG também ele tem um valor diferente para cada material, tá? Mas a única coisa que muda do Ni é esse F de T. A exponencial sempre é igual para todos os semicondutores, tá, que você utilizar. Todos eles têm um comportamento de exponencial com a temperatura para o Ni, certo? Então, combinando essas duas equações, ou seja, substituindo aqui o Ni na condutividade, a gente vai ter aqui o seguinte, a condutividade é igual a um C, o C aqui é essa parte, é o QMNMP vezes o F de T, tá? Exponencial de menos EG divididos por 2 vezes KT. Então, coloquei tudo aqui numa constante C, tá? Numa variável C, melhor dizendo, tá? Ok? E a resistência elétrica lá da física, ela é o quê? Ela é ρ vezes o L, que é o comprimento do material, né? Ou então ela é 1 sobre a condutividade vezes L, tá? Então por isso que a gente estava obtendo a condutividade, porque ela vai me dar a resistência, né? Então eu substituindo aqui, né? R vai ser 1 sobre, tá? O sigma, que é esse aqui, né? Então, C e na menos EG divididos por 2KT vezes L. Então, vai ficar L sobre C, tá? Exponencial de EG divididos por 2 vezes K sobre T. Essa é a resistência do material semicondutor, né? Então, a gente vai fazer o seguinte. Esse LC eu vou chamar de 1A, tá? E aqui eu vou colocar E elevado a 1 beta sobre T, tá? Então, o EG divididos por 2K nós vamos chamar de beta. Tá? Então, para simplificar todas essas letrinhas aí da equação, fica mais simples, né? Então, como eu falei, o A aqui é L, né? Sobre C, e o C é Q, μN mais μP, mais a função aqui de T lá da raiz quadrada, que tem lá no Ni, né? E o beta, ele é a energia da banda proibida, ou seja, a energia que você precisa para promover os elétrons da banda de valência para a banda de condução, divididos por 2 vezes a constante de Boltzmann, tá? Que para um dado semicondutor, isso aqui ele é constante, tá? Isso aqui vai ser sempre o mesmo valor, tá?
Isso aqui também é constante para um dado semicondutor, por isso que a gente está chamando aqui de A e de B, tá? Não, a gente não precisa colocar todas essas letrinhas, porque isso aqui sempre vai ser o mesmo valor, tá? Se você está falando de um termistor que é feito de um semicondutor X lá, né? Então, baseado nessa fórmula aí, R, né, A igual a E na beta sobre T, né, a gente pode fazer um modelo do transistor. Então, partindo que o R, né, que é a resistência do meu termistor, é A E na beta sobre T, então a gente pode dizer o seguinte, numa temperatura de referência, que eu vou chamar de T0, tá? Se a gente substituir nessa fórmula, a gente vai ter o quê? Um R0, uma resistência que que equivale a essa temperatura T0. Então ele vai ter um certo valor de resistência nessa temperatura de referência, que eu vou chamar de R0, ok? Então eu vou isolar A, tá? Então é muito mais fácil, veja que de forma prática, é muito mais fácil eu pegar um termistor que eu fiz, que eu nem sei direito qual é o material semicondutor que eu utilizei, e eu pego, coloco ele, por exemplo, numa solução com gelo, que a temperatura eu sei que é 0 graus Celsius, e meço a resistência dele. Tá? Aí o que vai acontecer? Eu sabendo a resistência e a temperatura, eu consigo isolar esse A. Aqui, ó, o A vai ser igual a resistência que eu medi e na beta sobre a temperatura que eu medi. Tá? Então, substituindo daí isso aqui, o beta a gente consegue, lembra que o beta ali, né, ele é a energia EG dividido por 2kT, então eu consigo achar o beta, tá? Pelo material de semicondutor. Então, substituindo esse A que eu achei aqui lá na equação inicial, tá? Eu vou ter que o R é igual a R0 e na beta por T0, tá? E esse E aqui vai passar com o expoente subtraindo, então eu vou ter no final que a resistência é igual a R0 e na beta sobre T menos beta dividido pela temperatura de referência. Okay? Então esse aqui vai ser o nosso modelo do nosso termistor. Tá? Então eu só preciso saber a temperatura de referência e a resistência, né, nessa temperatura, e o beta, que é o 2 divididos por EG, desculpe, dividido por 2K, tá? Que é a energia de band gap dividido por 2 vezes a constante de Boltzmann. Então essa vai ser a equação que a gente vai utilizar para o nosso termistor. Lembrando aqui, né, que como eu falei, o EG o beta é EG sobre 2K, tá? Outra coisa importante, né, não se esqueçam disso, a temperatura nessa fórmula é Kelvin, não é graus Celsius, tá? Tem que entrar com Kelvin, tá? Cuidado com isso aqui, tá? Que é onde os alunos erram aí nos exercícios. Então, como é que fica a curva do nosso termistor, né? Utilizando aqui a fórmula que a gente deduziu, né? Então, aqui nós traçamos três curvas diferentes, tá? Para três tipos de betas diferentes. Então, tem um beta 1 que é 2000, um beta 2 que é 3000, e lembra que o beta ele é EG sobre 2K, tá? Então, ele vai ter aqui uma unidade resultante que vai ser Kelvin, tá? Então, a unidade dele aqui é Kelvin. Então, é só por causa da constante de Boltzmann, tá? Só para explicar, a constante de Boltzmann é Joule por Kelvin e a energia é Joule, né? Então, Joule dividido por Joule por Kelvin vai gerar uma unidade Kelvin, tá? Então, o beta é em unidade de temperatura, tá? Então, o que vai acontecer aqui, ó? O beta que a gente tem aqui menor de 2000, tá? Ele tem uma variação menor, ou seja, ele é uma linha mais horizontal, tá? Em relação às demais. Tá? Isso quer dizer que à medida que o beta aumenta, tá? A variação da resistência com a temperatura vai ficando mais forte, né? A sensibilidade do teu termistor fica mais elevada, né? A inclinação dele fica bem maior, tá? Então, quanto maior o beta, melhor é a sensibilidade do teu termistor, tá? Aqui, só para como referência, aqui foi usado R01 1.25K, né? Aqui, depois o outro 1.4 e aqui 1.6K, tá? Em 15 graus Celsius. Então começa em 15 graus Celsius aqui, tá? Só para vocês terem ideia aqui do gráfico, tá? E como é que fica então para eu calcular a temperatura de um termistor a 40
graus Celsius. Tá? Então, vamos pegar um exemplo prático aqui. Né? Eu tenho esse termistor, é um NTC, né? Que ele diz que tem 10 kΩ, né? Dá para ver aqui que é 10 vezes 10 a terceira, né? 103. E ele tem uma faixa de temperatura de trabalho de menos 155 a 125 graus Celsius. Tá? Esse termistor, ele é um modelo MF52A, tá? 103J. Esse aqui é o part number dele, né? O modelo completo dele, né? Os dados dele que tem aqui são a temperatura de referência dele é 25 graus e nessa temperatura ele tem 10 kΩ. Tá? Então, normalmente, quando você vê esse 10K aqui marcado no termistor, em geral, a temperatura é de 25 graus, tá? Que ele tem essa resistência, ok? E o beta dele é de 3.950 Kelvin, tá? Aqui tem um excerto aqui, né? Um trecho da folha de dados do datasheet dele, né? Tá todo em chinês, algumas coisas em chinês, ou melhor dizendo, mas algumas coisas a gente pode entender aqui, né? Ele fala que 3.950K só pode ser o beta, né? E ainda ele fala que o beta ele é 3.950 para o range aqui, a faixa de 25 a 50 graus Celsius, né? Ele também fala sobre a tolerância dele, que é de 5%, né? Que é o J finalzinho aqui, né? E aqui ele fala que o 103 é 10 vezes 10 a terceira, 10 kΩ, né? O resto aqui não dá para ler muita coisa, a não ser o NTC, né? O resto está em chinês, tá? O que quer dizer essa tolerância aí de 5%, tá? 5% em 10 kΩ, né? Isso aí dá o que? 5 vezes 10K dá 50, divididos por 100, né? Dá 0,5, isso é 500,5K, né? É 500 ohms, né? Isso quer dizer o quê? Ou seja, a 25 graus Celsius, o termistor pode ter uma resistência de 9,5 a 10,5K. Tá? Isso é o que quer dizer esse J de 5% de tolerância. Tá? Então, esse 5% é um pouco ruim. Tá? Isso quer dizer que eu posso medir a 25 graus Celsius, ele pode dar tanto em 9,5K quanto em 10,5K devido a esse 5%. Tá? Se você tiver ele a 40 graus Celsius, a gente vai calcular, a gente pode fazer o cálculo aqui para ver qual vai ser aí nesse 5% de tolerância, né, qual vai ser a variação que ele pode ter, né? Então, vamos calcular aqui a resistência dele a 40 graus Celsius. Então, R40 é igual ao R na temperatura de referência, que é 25 graus Celsius, tá? E a temperatura aqui de 25 graus Celsius, tá? Então, eu vou colocar aqui 10K, que é a referência. Aqui é o beta, 3.950. 40, tá? Mais 273. Lembra que para converter em Kelvin, você tem que somar a temperatura em Celsius com 273. Então, essa é a temperatura de 40 graus Celsius mais 273, vai dar aí 313, né? Se não me engano. E aqui é 25, que é a temperatura de referência mais 273, tá? Então, isso aqui vai dar 313 e 298, né? Aí, fazendo aqui a conta aqui do expoente, você vai achar E na menos 0,63, 523. E, por fim, você vai achar uma resistência em 40 graus Celsius de aproximadamente 5,3 kΩ, né? Ela é menor que 10K, é isso mesmo? Quer dizer, a temperatura maior, a resistência é menor? Sim, lembra que ele é um NTC. A resistência dele diminui com a temperatura, tá? E veja que diminuiu bastante, né? 40 graus Celsius são 15 graus a mais, tá? Que 25. E a resistência dele caiu praticamente pela metade, né? Então veja como ele tem uma sensibilidade, veja como ele varia de forma abrupta a resistência dele mesmo, tá? Agora, o problema aqui vem que a gente falou ali da tolerância da resistência. 5% é uma tolerância razoavelmente alta, tá? O que isso vai acontecer? Se você aplicar aqui 5% aqui em 5,3K, você vai ver que, na realidade, tá? Por causa da tolerância dele, se você colocar ele a 40 graus Celsius, o componente real pode estar entre 5,033K
e 5,56K, tá? Então ele vai estar dentro dessa faixa de variação aí, tá? Então esse 5,3 aqui seria a média, né? Mas ele pode estar tanto em 5K quanto pode estar em 5,56K, tá? Que é 5% acima e abaixo desse valor aqui, ok? Então a gente tem que levar em conta essa questão da tolerância aí também na hora que a gente está trabalhando com o termistor. Tá? Vamos, então, continuando esse exemplo e falando sobre a tolerância e erro, né? Então, se eu medir uma resistência de 5,298, 5,3K no meu NTC, qual a faixa de temperatura que ele pode estar considerando a tolerância de 5%? Tá? Então, a gente viu que na tolerância ali, né, a resistência pode estar, né, dentro de 5% aí. Isso vai me dar um erro de temperatura, né? Porque lembre que na prática eu vou estar medindo a resistência e transformando isso em temperatura, que é o que eu quero no final, né? Então, vamos aqui pegar a fórmula do termistor, né? E isolar a temperatura, fazer o caminho contrário, né? Então, passei o R0 dividindo, depois passo o Ln para tirar a exponencial, né? E aí tiro o LNDR, passo o beta menos T0 somando aqui, né? E por fim eu tenho que a temperatura aqui vai ser o beta divididos por LNDR por R0 mais beta sobre T0, né? Então aí vou colocar os valores, tá, da temperatura, 3.900, os valores numéricos, né? 3.950, a resistência que eu obtive 5,298, tá? 3.950 e 298. E aqui eu vou colocar o R0, né? Ele pode, a gente viu que 5% de 10K pode ser aqui entre 9,5 e 10,5K ohms, né? Então aqui eu vou substituir esses dois valores para ver qual é a variação que vai me dar na temperatura. E aí eu vou ver o seguinte, a temperatura aqui, vai ser 41,22 graus Celsius, né? Ou então 38,73 graus Celsius, né? Isso vai me dar um erro, né, devido à tolerância, de 1,2 graus Celsius, tá? Então, assim, a gente pode também dizer que a gente tem uma incerteza, tá? Essa tolerância, ela gera para nós no circuito, né, na aplicação do termistor, uma incerteza aí de 1,2 graus Celsius, tá? Eu não sei se ele está em 40 graus como deveria estar, né? Ele pode estar tanto em 38,7 quanto em 41,2, tá? Então essa vai me gerar uma incerteza na minha medição de temperatura. Eu não vou conseguir, tá, baixar essa incerteza de mais de 1,2. E aí a temperatura de 40 graus seria, vamos dizer assim, a minha melhor estimativa de temperatura, tá? Ok? E então, puxa, mas 1,2 graus acho que é bastante coisa, né? Eu gostaria de uma tolerância melhor, eu gostaria de uma incerteza melhor na minha temperatura. E se a gente usar um termistor que fosse de 1%, que é 5 vezes, né, menor a tolerância, quanto que seria essa faixa de variação, né? Aí, nesse caso, o teu erro, né, a tua incerteza, né, seria até melhor chamar de incerteza, seria de mais ou menos 0,25 graus Celsius, tá? Então, aqui eu estou usando 5 vezes menor, 5 vezes, se a gente dividir aqui por 5, né, vai dar 5 vezes 0,25, 5 vezes 2, 10, aproximadamente, a gente pode fazer concluir aqui, né, ou de forma, vamos dizer assim, uma estimativa, se você quiser reduzir aqui o erro, ó, se você usar 5 vezes menor a tolerância, isso aqui também reduz em torno de 5 vezes o erro, tá? Então isso aqui cai para 0,25 graus Celsius. Então aqui você já pode ter uma ideia, né, se isso aqui não te satisfaz na tua aplicação, tá? Você pode fazer os cálculos para esse aqui e depois aí ver qual vai ser a tolerância que você precisa, ok? E como que a gente aplica o nosso termistor em um circuito, né? Porque só variando a resistência a gente precisa ter uma saída de tensão, né? É muito mais fácil trabalhar com tensão do que resistência. Então o circuito de condicionamento mais simples é o que a gente utiliza uma fonte de corrente que essa corrente atravessa o termistor e ocasiona uma tensão, uma queda de tensão nele, né?
Então, obviamente que você, quando faz isso, precisa ter fonte de corrente de precisão, ou seja, essa fonte de corrente não pode variar a corrente por causa de ripos da alimentação dela, não pode variar com a temperatura, né? Não pode, principalmente com a temperatura, né? Se você está querendo medir temperatura, não pode variar com o envelhecimento dos componentes. Então ela tem que ser uma fonte de corrente de precisão, né? E qual é o problema aqui, o fator que a gente tem que estar bastante ligados nesse tipo de circuito de condicionamento? É a potência dissipada no termistor. Ela precisa ser o mínimo possível, porque se a corrente que passa nele for muito elevada, por efeito Joule, ele é um resistor, ele vai se aquecer, ele vai dissipar potência. E dissipando potência, essa dissipação de potência ocorre em forma de calor, ou seja, ele aquece e aí ele vai mudar, né, se você está querendo medir a temperatura, se você está esquentando ele, você vai estar alterando a temperatura, por exemplo, o ambiente que ele está querendo medir, né? Então você precisa usar as menores correntes possíveis, né? Então aqui, de maneira, vamos dizer assim, prática, né, o pessoal recomenda, né, os engenheiros recomendam utilizar correntes de 20 microamperes, né, que é bem baixinha, para tentar evitar ao máximo o autoaquecimento do teu termistor. Tá? Então vamos ver um exemplo de implementação aqui, né? Então, em geral, a gente utiliza para fazer a fonte de corrente que alimenta ele, tá? A gente utiliza um gerador de referência, que é uma espécie de fonte de alimentação que ela tem uma tensão de saída muito estável, com um ripple muito pequeno, tá? E que não varia a tensão com quase nada, né? Com nenhuma outra variável ambiental, por exemplo, variação da pressão atmosférica, variação da temperatura, né? Não vai variar se você deixar funcionando vários anos, se estiver utilizando por muitos anos seguidos, mesmo com o envelhecimento dos componentes, ela vai continuar fornecendo a mesma tensão, tá? Não vai ter variação na tensão, tá? Isso é um gerador de referência. Qual a diferença de um gerador de referência para uma fonte de tensão, um regulador de tensão comum, tá? Um regulador de tensão comum normalmente tem uma capacidade de fornecimento de corrente alta, tá? Um gerador de referência, ele normalmente não tem uma capacidade grande de fornecimento de corrente. A ideia é uma tensão apenas de referência, não é para alimentar o circuito, né? Então aqui a capacidade de corrente dele normalmente está limitada a miliamperes, né? E aí, como a gente quer alimentar o nosso termistor com uma fonte de corrente, a gente usa um conversor de corrente, né? Que a gente viu lá na aula de conversores VI, conversores IV, tá? Esse aqui é um conversor de corrente aqui daquele tipo carga flutuante. A nossa carga é o nosso NTC, né? Por isso é importante a nossa aula lá de conversores de corrente, tá? Lembrando que a tensão de referência, ela passa aqui para o negativo, tá? Que vai estar aqui alimentando o resistor. Então, a tensão de referência dividida por essa resistência aqui é que vai me dar a corrente de referência que vai para o NTC, que multiplicada pelo valor da resistência NTC vai me dar a minha tensão de saída, tá? Então aqui tem até o link aqui para um exemplo, né, de um gerador de referência aqui, é o REF02 da Texas Instruments, que ele, na saída dele, ele tem 5 volts, né? Tá aqui o link para o PDF, né? Aqui também tem o link aqui para o conversor de tensão de corrente, né? A referência, né? Que é o livro do Malvino. Aqui o VCC 12 volts, se eu usar 12 volts aqui no VCC, tá? Lembrando que se eu quero ter 5 volts aqui, eu vou ter que aumentar com uma tensão maior que 5, obviamente. Né? E a resistência R é 240 kΩ. Isso aqui vai me dar uma corrente de saída de 20,8 microamperes. Tá? Ok? Então essa seria a implementação prática daquele circuito do slide anterior. Qual é a desvantagem desse circuito, né? Considerando aquele nosso NTC, né, MF52A103J, né, que, relembrando, ele tem resistência 10K a 25 graus Celsius e resistência de 5,3K a 40 graus Celsius, né? Então, se ele for percorrido por uma corrente de 20,8 microamperes, tá, qual vai ser
a tensão que ele vai, né, produzir nele, né, no termistor. 20,8 vezes 10K, né, vai ser 0,208 volts a 25 graus Celsius. Tá? E a 40 graus Celsius vai ser 20,8 vezes 5,3K, 0,1, né, 0,110 volts. Né? Então dá para ver aqui, ó, mais ou menos aqui quase um dobro, né? A tensão quase cai pela metade, né? Comparando de 25 para 40, né? Se a temperatura for 26 graus Celsius, só para vocês terem uma noção aqui, né, da variação, então de 25 para 26, a resistência cai para 9,57K. Então, a tensão na saída vai ser 0,199 volts. Então, ela cai aqui mais ou menos 9 milivolts, né? De 25 para 26 graus Celsius. Ok? Né? Tá aqui, ó, 9 milivolts, né? Além disso, né, tem que lembrar que essa relação aqui de Vout e a temperatura é não linear, né? Por que ela é não linear? Porque a resistência, né, do teu termistor, ela cai, né, de forma não linear, né? Cai de maneira exponencial, né? Uma exponencial decrescente, tá? Então, por isso, a tensão também vai ter o mesmo comportamento, tá? Não linear. O que é ruim em muitos instrumentos de medição, porque você vai ter que fazer uma espécie de tabela, vai ter que usar uma fórmula, alguma coisa para calcular se aquela tensão de tantos milivolts equivale a que valor de temperatura. Tá? Então, o problema da linear é isso, né? Você não pode usar, de ser não linear, né? Você tem que usar uma equação complexa, usar uma tabela para tentar descobrir qual que é o valor da temperatura que aquela certa tensão de saída, né, equivale. Tá? E isso faz um grande processamento computacional. Né? Se você tentar aplicar a fórmula direto, você vai ter o ln, ou exponencial. Né? Então, isso aí no teu equipamento vai ser difícil de calcular. Tá? Ou você vai ter que usar tabelas também que implicam em utilizar memória, interpolação. Não entra muito no nosso objetivo aqui falar sobre a parte de implementação computacional, mas a não linearidade ela complica a parte de programação, tá? Do microcontrolador ou do sistema computacional que for utilizado aí no teu instrumento de medição. Outra forma de você usar o termistor ou outro circuito, né, de você aplicar o termistor é o circuito série. Eu pego um termistor e coloco em série com uma resistência e alimento ele com uma tensão de referência, de um gerador de referência de precisão. Tá? Normalmente aqui a gente usa um resistor de precisão, né, de 1% de tolerância, filme metálico aqui, né, que é recomendado ser utilizado. Né? E aí o que a gente vai ter de resultado aqui da tensão de saída para um NTC aqui de 10K, 25 graus Celsius, bem esse que a gente estava, parecido com esse que a gente estava trabalhando, tá? Em série com resistor de 10K, tá? Isso aqui é a grande sacada aqui, tá? Quando você faz esse circuito, que parece ser bastante simples, mas ele tem um resultado bem legal, a primeira estratégia é que você utilize como valor para esse resistor o valor da resistência do teu NTC na temperatura de referência, na temperatura que você quer iniciar medindo. Tá? Então, por isso você usa um resistor R aqui de 10K se você está falando de um termistor que tem 10K a 25 graus Celsius. Tá? E aí o que acontece aqui, ó, se você fizer um gráfico aqui da tensão de saída, Vout, tá? O Vout aqui do teu divisor de tensão, tá? Pela temperatura de menos 50 a 100 graus Celsius, tá? Você vai ter essa curva aqui, ó, que ela é não linear, só que se a gente for ver aqui, ó, num certo trecho aqui, ó, ela está bem próxima de uma reta, tá? Ela não está tão não linear assim, tá? Então, o circuito divisor de tensão, por ele ter uma característica não linear, ele compensa um pouco a não linearidade do NTC. Então é quase que uma não linearidade com outra não linearidade dá uma coisa um pouco mais linear, por incrível que pareça, tá? E aí, se a gente pegar aqui, ó, passei uma reta aqui em azul, tá vendo como ele
ele segue bem uma reta aqui, ó, de 0 aqui até, vamos dizer aqui, uns 40 e poucos graus, talvez, tá? Mais ou menos aqui, ó. Ele tem ainda, até aqui ainda tem um, né, você pode até dizer até 50 graus, ainda ele tem um pouquinho de erro, ó, tá? Até inclusive aqui, ó, essa curva aqui que faz, né, parece um S aqui, tá? Essa é a curva do erro, tá? Que é você considerar ele linear, tá? Então pode ver que o erro vai aumentando, obviamente, aqui à medida que, né, para cá ele vai ficando cada vez mais alto, tá? Aqui também, né? Porque aqui a reta aqui está distanciando bastante do valor real, tá? Mas aqui, ó, você tem um erro pequeno, né? Então o teu erro aqui está aqui, ó, em torno de zero aqui, né? E aí vai caindo, né? Aqui ele está próximo de zero e assim vai caindo, tá? Então a resposta do circuito fica linear nas proximidades de 25 graus Celsius, tá? Onde ambos os resistores apresentam o mesmo valor de resistência. Portanto, para atingir a linearidade, é preciso que o R seja igual ao valor da NTC na temperatura central da faixa de medição. Tá? Então, desde que você escolha esse R, tá? E com o mesmo valor da resistência do NTC na faixa central de medição. Então, se você quer medir de 0 a 50 graus, tá? A faixa central é 25 graus. Então, você vai usar uma resistor aqui de 10K, que é o valor da resistência do NTC a 25 graus Celsius. Ok? Então, essa estratégia é bem interessante, que aí você consegue linearizar o teu NTC. Você pode usar uma fórmula fácil para obter a temperatura nele, pela tensão de saída. Mas qual que é o problema do circuito série? Tá? Tem aquele probleminha da corrente que a gente falou no início. Lembra que a corrente tem que ser menor que 20 microamperes? Qual vai ser a corrente nesse circuito? Bom, a gente viu que a tensão de referência é 5 volts, tá? Aqui é 10K, 25 graus Celsius, e aqui é 10K fixo, né? Então, se a gente pensar em 25 graus Celsius, a corrente que vai passar no teu NTC vai ser 5 divididos por 10 mais 10, 20K, 250 microamperes, tá? E isso aqui, se eu aumento a temperatura, o NTC cai a resistência. Isso quer dizer que essa corrente vai aumentar ainda mais, tá? Com o aumento da temperatura, tá? E abaixo de 25 graus Celsius a resistência do NTC aumenta, né? Mas ainda assim a corrente que eu vou ter aqui vai ser maior que 20 microamperes, né? Portanto, a gente vai ter aquecimento no NTC, que vai resultar em erro de temperatura, tá? Muito bem, então vamos agora analisar o que acontece com esse circuito série quando a gente considera que o NTC, devido ao efeito Joule, ou seja, quando ele é percorrido por uma corrente, ele vai ser aquecido, né? Então ele vai ter um erro, né, de temperatura, né? Ou seja, a temperatura que ele vai estar sendo submetida, tá? Ele vai se autoaquecer devido à corrente, então ele vai indicar uma temperatura um pouco maior, tá? Para fins aí de medição. Então, vamos considerar aqui o exemplo que a gente já estava utilizando, né, ou melhor, o componente que a gente estava usando, que era o MF52A103J, né? E ele tem uma constante de dissipação, que a gente viu essa constante lá no RTD, né, que ela define esse autoaquecimento, que é de 2 mW por grau Celsius, né? Então, pegando aqui na folha de dados deles, dá para a gente ver que é só, apesar de não estar em português nem em inglês, a gente pode ver que pela unidade a gente encontra fácil delta, né? A única que tem miliwatts por grau Celsius, né? Então é maior ou igual a 2. Vamos utilizar 2, né? E vamos supor que ele está numa temperatura de 25 graus montado nesse circuito série aqui, né? Sendo que esse resistor R aqui é de 10K, né? Que é o critério para a gente ter maior linearidade. Então, e a tensão de referência de alimentação é 5 volts. Então aqui tenho a temperatura do NTC e a resistência que ele tem nessa temperatura. Então vou calcular a corrente que passa nele. Então é a tensão de alimentação divididas pela soma das duas resistências, que é 10K e 10K, né, na temperatura de 25 graus. Isso dá uma corrente de 250 microamperes, né? E aí eu vou calcular a potência que é dissipada nesse NTC, que vai ser a resistência dele vezes a corrente ao quadrado, né? Então ele tem 10K vezes 250 micro ao quadrado, 0,625 miliwatts, né, de dissipação de potência, né?
Então essa potência, agora com essa potência eu consigo achar quantos graus Celsius ele vai aquecer, né? O que eu tenho que fazer? Eu pego a potência e divido pela constante de dissipação, né? Então esse 0,625, né, divididos por 2 miliwatts, tá? Isso aqui vai dar uma variação de temperatura, ou seja, a temperatura dele devido a essa corrente vai aumentar 0,3125 graus, né? Então ele vai ter esse aquecimento aí de 0,3 graus aproximadamente, tá? E aí o que vai acontecer? Eu tenho que rever as minhas contas, tá? Porque nesse caso a temperatura da NTC vai ser não mais os 25 graus, mas 25,3125. Tá? Então vai ser um pouquinho maior. Isso quer dizer que a resistência dele vai cair, né? E a corrente pode aumentar e ainda essa potência pode aumentar mais e essa variação pode aumentar ainda mais. Então eu preciso fazer uma segunda interação aqui, tá? Considerando agora que a temperatura dele é 25,3125, né? Então eu vou recalcular agora a resistência do meu NTC. Agora eu tenho que usar a fórmula dele, tá? Porque eu não sei qual que é a resistência dele a 25,3 graus aí, né? Então colocando aqui na fórmula, né? Eu vou observar que a resistência nova dele vai cair para 9,862 kΩ, né? Ou seja, faz sentido que a resistência tem que diminuir porque a temperatura aumentou, né? NTC sempre diminui a resistência com a temperatura, tá? E aí eu vou ter que calcular a nova corrente, porque agora a resistência aqui caiu, né? Então 5 divididos por 10K, o R não muda, divididos aqui por 9,862, né? Aqui tá errado aqui, né? O R. Então isso aqui você vai ter um 251,74 microamperes de corrente, tá? Então a corrente aqui vai aumentar 1,74 micro. Aumentou bem pouco, provavelmente não vai aquecer muito mais, tá? Então provavelmente essa resposta aqui deve estar correta, tá? Porque lembra que a gente falou que aquecimentos aí menores de 20 microamperes normalmente não são muito críticos para o termistor, né? Então a potência do meu NTC vai ser essa resistência vezes essa corrente de 251. Então dá para a gente ver que a potência aqui, ó, praticamente não mudou, né? Mudou lá de 625 para 624,97, né? Então é praticamente a mesma potência dissipada. Isso quer dizer que a minha variação na temperatura dele, tá, não vai mudar muito, né? Aqui vai dar 0,3248, né? É praticamente o 0,33125, tá? Então aqui na segunda interação é só para eu confirmar mesmo, tá? Se o erro se não vou ter não vou ter que alterar aí o erro, porque pode acontecer, dependendo do caso, de eu ter que fazer várias iterações até que esse erro fique pequeno, tá? Para chegar no valor correto que a temperatura do NTC chegou, né? No final. Então, é um erro pequeno, mas é um erro, né? De 0,3 graus, né? Depende muito da tensão de alimentação. Se você estivesse usando uma tensão de alimentação maior, né, esse erro com certeza aumentaria, né? Ou se essa tua resistência R aqui também fosse menor, né? Esse erro aumentaria, né? Então, se você quisesse baixar esse erro aqui, as alternativas aí mais viáveis seria diminuir a tensão de referência, né? Só que tem que lembrar que a tensão de referência, quanto mais você baixa, a tensão de saída vai diminuindo, né? E a variação também diminui. Daí você vai ter que amplificar mais para conseguir fazer medidas aí de temperaturas confiáveis, né? Em tensões confiáveis, né? Então, basicamente é isso que você teria que fazer aqui na tensão de referência. Baixar a tensão de referência, que o R aqui, se você aumentar ele, você vai perder linearidade, né? Teria que manter o R igual a 10K, que seria a nossa resistência aqui de referência, né? Do 25 graus Celsius. Ok? Para finalizar aqui, vamos comparar nosso sensor, o NTC, com outros sensores, tá? Então, temos a curva aqui dos 3 tipos de sensor de temperatura mais utilizados, né? O RTD, que tem aquela característica bastante linear, né? Mas a sensibilidade dele é média, vamos dizer assim, né? Ele ainda é mais sensível que o termopar, né? O thermocouple, né? O termopar, ele tem uma certa linearidade, não tão boa quanto o RTD, e a sensibilidade dele não é muito boa, né? Então a variação dele é pequena em relação à temperatura. E o termistor, né,
quando você compara, você vê que ele tem uma sensibilidade absurdamente grande, né? Ele varia muito a resistência dele com a temperatura, mas também com muita não linearidade, né? Apesar disso, ainda é muito utilizado, porque, né, como ele tem muita sensibilidade, a gente acaba conseguindo medir, né, variações de temperatura pequenas, com mais facilidade, tá? E com circuitos mais simples. Como vocês viram, a gente usou, né, um dos circuitos aí era um divisor de tensão, né? Que é um circuito mais simples do que isso, né? Lembrando que aqueles erros também que a gente teve ali de temperatura, né, que te mostrou agora no slide anterior, né, é claro que se você usar um termistor com uma potência de dissipação menor, né, com o delta menor, né, você consegue aí ter uma variação de temperatura menor também, né? Então tudo depende aí do modelo de termistor que você utilizar. É claro que quanto melhor as características do termistor, também mais caro é o teu componente. Então era isso que a gente tinha para falar sobre os termistores, tá? Como referências aqui, tem várias que foram utilizadas aqui, né, nessa aula, né? Tem o Steinhardt, né, e o Hart, que é bem, isso aqui é um artigo bem famoso deles aqui, né? Tem também aqui esse artigo aqui da Bonnie Baker, que é bastante interessante, né? Tem também esse Application Notes aqui da Agilent, que é bastante interessante também, que não fala só sobre termistores, né? O livro aqui do Blackburn, o nosso livro texto aqui do Gobineau e do Bruce Amarelo, né? Tem uma outra também artigo aqui da Bonnie Bakers, né? Só de circuitos com termistores, então vai longe, tem muito mais coisas sobre termistor, tá? Com circuitos para termistores, melhor dizendo. E também o livro do Malvino aí, que tem a parte de conversores de corrente para tensão. Ok, então era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Espero que vocês tenham entendido, né? Desejo um bom estudo a todos e qualquer dúvidas, questionamentos, eu estou disponível aí nos canais de comunicação, né? No e-mail e outros que a gente vai elencando aí durante as aulas. Ok?